Estamos del lado correcto de la historia. Um país em ruínas, uma economia arrasada, a democracia em crescente degradação. Milhões de pessoas deixaram o país. Um governo interino paralelo chegou a ser reconhecido por dezenas de nações. Eu tô falando da Venezuela. Foram muitas as crises que pareciam prenunciar o fim do governo Maduro, mas uma década depois, ele segue no poder. Nesse vídeo eu vou explicar como o regime chavista sobreviveu e aos poucos está deixando de ser um páreo internacional. Bom, faz 10 anos que o Nicolás Maduro sucedeu o popular Hugo Chávez no comando da Venezuela. Em 8 de dezembro de 2012, o então presidente Chávez anunciou que iria para Cuba tratar um câncer e indicou Maduro como seu sucessor. A verdade é que muitos venezuelanos se surpreenderam com a escolha. O Maduro não tinha o mesmo carisma do seu mentor e era tido como despreparado para o cargo. Mas apenas 3 meses depois, em 5 de março de 2013, a luta do Chávez contra o câncer chegou ao fim e o Maduro se tornou o novo líder do chavismo. Fato é que Maduro não poupou meios para se manter por tanto tempo no Palácio de Miraflores. E para explicar isso, é preciso lembrar primeiro como foi o regime do Chávez. Isso porque o Maduro se manteve fiel à linha autoritária e de intervencionismo econômico adotada por seu antecessor. E manteve também o apoio dos militares, que era o berço do Chávez. Especialistas afirmam que o Chávez pertenceu à tradição da esquerda revolucionária latino-americana marxista-leninista, mas a origem dele não está nela, e sim nas Forças Armadas. Um militar caudilista carismático, foi como descreveu o cientista político venezuelano Guillermo Veledo Coll em entrevista à DW. Foi amparado nos militares que o Chávez iniciou o desmonte da democracia e do Estado de Direito na Venezuela. Enquanto isso, ele ganhava apoio entre as camadas mais pobres da população com as chamadas missões. As missões eram programas assistencialistas financiados com as enormes quantias de dinheiro que vinham da venda do petróleo. E aqui a gente chega num ponto importante para explicar os altos e baixos do chavismo, a economia. Durante o governo do Chávez, a Venezuela viveu uma bonança causada pela alta internacional dos preços do petróleo. Cerca de $1 trilhão foram injetados no país entre 1999 e 2013. A pobreza e o desemprego caíram, até que a política econômica do Chávez começou a mostrar seus efeitos nocivos. Críticos sempre disseram que o Chávez investiu dinheiro demais nos apoiadores e em programas sociais populistas e deixou de investir em infraestrutura, em solucionar problemas estruturais e modernizar a indústria petrolífera. Lembrando que ela é o principal pilar da economia do país. Críticos afirmam que o crescimento da Venezuela na época da bonança das commodities poderia ter sido muito maior, a exemplo de países como o Brasil e a Argentina. Pois bem, em junho de 2014, já com Maduro no poder, o preço do barril do petróleo começou a despencar e levou junto a economia venezuelana. Como não teve investimento para modernizar a indústria, a produção de petróleo recuou. Dá uma olhada nos números. Em 1998, quando Chávez assumiu, a Venezuela produzia 3,3 milhões de barris por dia. No fim dos anos 2010, caiu para menos de 1 milhão. Hoje está em 700 mil. O PIB da Venezuela despencou na mesma medida. Passou de 372 bilhões de dólares em 2012 para 45 bilhões de dólares em 2020. A ausência do dinheiro do petróleo só acirrou os problemas econômicos. Inflação, desemprego e pobreza foram lá para o alto. Faltou comida nos supermercados e remédio nas farmácias. Apagões deixaram boa parte do país no escuro. A hiperinflação chegou a 130.000% em 2018, a mais alta da história. Com a economia em frangalhos, silenciar críticos e opositores foi um meio importante para o chavismo se manter no poder. E aqui a gente entra em outra crise do regime, relacionada ao desmonte da democracia. A perseguição política aumentou no país. Líderes da oposição foram presos, como Leopoldo Lopes, ou tiveram seus direitos políticos cassados. O regime reprimiu com violência manifestações nas ruas de várias cidades. Centenas morreram. O Maduro ainda entrou num embate ferrenho com a Assembleia Nacional, que exerce o poder legislativo na Venezuela. Em 2017, ele a substituiu temporariamente por outro órgão legislativo, a Assembleia Constituinte, essa fiel ao chavismo. Além disso, eleições foram cercadas por suspeitas de fraude. A vitória do Maduro em 2018 não foi reconhecida por vários países. A oposição boicotou o pleito, já que estava em grande parte detida, exilada ou impedida de concorrer. Foi depois disso que se tentou uma cartada arriscada. Com apoio internacional, a oposição, reunida na Assembleia Nacional, proclamou um novo presidente interino para o país. O escolhido foi Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional.
A proclamação aconteceu em 23 de janeiro de 2019. Logo depois, o Guaidó foi reconhecido por quase 60 países, entre eles Estados Unidos e Brasil. Para muitos analistas, aquele parecia ser o ponto de virada. Foi o mesmo pensamento de milhões de venezuelanos que já tinham deixado o país naquele momento. Em abril de 2019, o Guaidó, o Lopes e um grupo de militares anunciaram uma operação para derrubar o Maduro, mas o levante deu errado. O governo interino do Guaidó teve um fim melancólico. Acabou sendo encerrado em dezembro de 2022 pela mesma Assembleia Nacional que o havia proclamado. O fracasso também deixou claro que a oposição não conseguiu se organizar a ponto de usar a seu favor o grande descontentamento com o governo Maduro. Isso num país em que 1 em cada 3 cidadãos passava fome, segundo dados da ONU. Ao todo, a crise econômica e social forçou 7 milhões de venezuelanos a deixarem o país. Daí veio a pandemia, que acabou se mostrando mais um golpe na oposição. Com as medidas de isolamento social, os protestos na Venezuela diminuíram, o que foi bom para o Maduro. Por meio de medidas para conter o vírus, o presidente teve a chance de demonstrar que tinha controle sobre o território do país. E aos poucos, a Venezuela foi voltando a ter aceitação internacional, principalmente a partir de 2020, com a troca de poder nos Estados Unidos. A pressão americana sobre o regime chavista tinha atingido o ápice durante o governo do republicano Donald Trump, mas então cedeu com a chegada do democrata Joe Biden. E logo em seguida, a guerra na Ucrânia deu início à busca mundial por alternativas para o fornecimento de petróleo. Depois de duras sanções econômicas e do amplo apoio a um governo interino, os Estados Unidos jogaram a toalha e voltaram a falar com Maduro. Em março de 2022, 3 diplomatas americanos foram até Caracas conversar com o presidente venezuelano. Em novembro, a gigante americana Chevron voltou a comprar petróleo da Venezuela. Nos últimos 3 anos, Maduro ainda fez mudanças na economia. Ele adotou ideias estranhas ao chavismo, como a dolarização de fato e as facilidades para importação. A hiperinflação acabou. A economia venezuelana deve crescer 6,5% em 2023, com inflação de 150%, segundo a projeção do FMI. É nessa constelação que 10 anos depois, Maduro segue no poder. A oposição enfraquecida, grande parte da população que não apoiava fora do país e o fim da pressão internacional. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.